Alô, alô! Está no ar mais um episódio da Rádio da Proíndio. No episódio de hoje, vamos conversar com a prestigiada médica e pesquisadora da Fiocruz do Rio de Janeiro, doutora Margarete Dal Como, para tentar responder a pergunta que todo mundo quer saber: quando a pandemia do coronavírus estará controlada? Trazemos também os números recentes de casos em Oriximiná e Óbidos. O aumento das pessoas com Covid-19 nesse início de novembro nos acende um sinal de alerta. Vem com a gente! Vários estados brasileiros têm registrado uma diminuição nos casos e nas mortes pelo coronavírus, graças ao início da vacinação e às medidas de prevenção. Mas isso não significa que a batalha contra a pandemia já esteja vencida. Apesar da redução dos números, a pandemia do coronavírus ainda não está controlada, como nos explica a doutora Margarete Dal Como. Quando nós poderíamos falar em controle da pandemia? Quando nós tivermos 80% da população vacinada e um número de mortes muito pequeno e um número de hospitalizações também muito reduzido. Até o dia 10 de novembro, apenas 57% da população brasileira estava totalmente imunizada. Ou seja, estamos longe dos 80% indicados pelos especialistas como meta necessária. O número de mortes, embora tenha baixado ao longo de 2021, ainda é muito alto. Para se ter uma ideia, em 10 de novembro tínhamos uma média de mais de 250 mortes diárias no Brasil. É como se caísse um avião comercial todos os dias. Só em outubro registramos 11.050 mortes em decorrência da Covid-19 no país. É muita coisa. Ou seja, os números mostram que a pandemia ainda não está sob controle e que não dá para relaxar nas medidas de prevenção. E como está a situação da pandemia em Oriximiná e Óbidos? Já dá para ficar tranquilo? Não, infelizmente não. Oriximiná e Óbidos estão com os casos de Covid crescendo desde outubro, ainda mais agora em novembro. Vamos aos números. Entre 1º e 10 de novembro, Oriximiná confirmou 51 novos casos. Em apenas 10 dias, Oriximiná registrou mais casos do que em todo o mês de outubro, quando foram confirmados 30 casos. No dia 10 de novembro, 2 pessoas estavam internadas com Covid-19 no município. Em Óbidos, agora em novembro, foram 29 novas pessoas contaminadas pela doença. Em outubro, foram 37 casos e em setembro, 24 casos. No dia 10 de novembro, a Prefeitura de Óbidos informava o falecimento de uma pessoa por Covid-19 e 4 internados. Os casos de Covid-19 crescem rapidamente, mas a vacinação nem tanto. Em Oriximiná, apenas 35% da população conta com as 2 doses, e em Óbidos, 47%. Vamos lembrar que os especialistas indicam que a meta de segurança é 80% da população vacinada. Diante do aumento de casos, o que a população de Óbidos e Oriximiná pode fazer? Não tem mais segredo. Uso de máscaras, manter o distanciamento evitando aglomeração e vacinar. Vacinar com as 2 doses. Os números do mundo todo já comprovam os resultados positivos da vacinação e mostram que a minoria que opta por não se vacinar se torna a maioria nos hospitais. Todos continuam suscetíveis a se contaminar, mas a vacina diminui e muito o agravamento da doença. Para os mais velhos, fica a recomendação de tomar a dose de reforço, a 3ª dose, como aconselha a médica Margarete Dal Como. Nós recomendamos a dose de reforço. Mas essa recomendação, ela não veio do nada. Estudos mostraram que pessoas desses grupos vacinados com uma dose de reforço aumentam muito a sua capacidade de produzir anticorpos de proteção, chamados anticorpos neutralizantes. Então é muito importante que esses grupos, sobretudo os mais idosos, recebam essa chamada dose de reforço. E mães e pais, vamos vacinar os adolescentes. Doutora Margarete alerta que, apesar deles não desenvolverem casos graves, eles podem transmitir a doença.
grupos, sobretudo de adolescentes, entre as camadas de população mais jovens, não é uma questão de suscetibilidade, eles não são nem mais nem menos suscetíveis à doença, eles se contaminam igualmente. Eles apenas costumam desenvolver formas menos graves, mas eles são muito preocupantes porque eles são muito transmissores, eles carregam uma carga viral importante e eles são responsáveis pela grande mobilidade social, saem de casa, pegam transporte coletivo e podem naturalmente contaminar os mais velhos. Então eles são, sem dúvida, muito importantes de serem vacinados. Vamos nos proteger para proteger também nossas crianças, já que para elas ainda não há vacina no Brasil. As crianças, haverá um momento em que elas serão vacinadas. Até esse momento em que nós estamos, não há ainda estudos terminados mostrando qual será a modalidade e que vacina seria mais indicada para a população pediátrica abaixo de 12 anos de idade. Por isso, se continuarmos atentos, nos cuidando, usando máscaras e respeitando ao máximo o distanciamento social, e tomarmos todas as doses da vacina que nos forem recomendadas, poderemos mais rápido dizer que a pandemia está controlada. Nos vemos no próximo episódio da Rádio da Proíndio.